Telmo Pinto, primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, é o convidado de Conversas na Linha de hoje. Em tempo de desconfinamento, com a retoma gradual e necessária da atividade económica, gravamos esta conversa com o primeiro secretário da CIM Tâmega e Sousa, Telmo Pinto, numa esplanada que, nestes tempos, ainda de incerteza, vai retomando o movimento com menos rebuliço do que seria habitual. Confiando na retoma da economia e na crescente confiança dos consumidores, a conversa na linha foi-se desenvolvendo numa perspectiva do que se fez e dos apoios que estão a ser preparados para que tudo possa regressar à normalidade. Telmo Pinto, para começarmos, abrirmos a nossa conversa, tentar percebermos com esta circunstância, com esta imprevisibilidade em março da chegada desta pandemia, como é que a comunidade intermunicipal reagiu e teve que se reajustar a estas novas circunstâncias? Em primeiro lugar, aquilo acima, logo de início, teve como primeira e principal prioridade a questão da saúde pública e o que é que nós, enquanto CIM, podíamos fazer com os nossos parceiros municípios. E como sabem, nós, em conjunto com os 11 municípios, fizemos logo aqui um conjunto vasto de aquisições de cerca de 700 mil euros de investimento para pôr ao serviço da nossa comunidade, nomeadamente adquirimos 11 ventiladores e colocámos-los ao serviço do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, e depois compramos equipamentos individuais de proteção para os seus municípios para poderem ceder à sua população e nomeadamente para as IPSS do território. Nesta primeira fase foi isto que fizemos para responder a esta situação de saúde pública, eu quase que posso dizer da vida, não é? Como é que nós podíamos defender e proteger a vida. Numa segunda fase, que é a fase, e continuamos e estivemos sempre em diálogo permanente com a Direção-Geral de Saúde e com a Administração Regional de Saúde. Todas as semanas tínhamos reuniões para avaliar a situação por região, por município e dar orientações e receber orientações da DGS, da ARS, para que os municípios estejam preparados e estejam cientes e tenham a informação técnica, neste caso da saúde pública, de como é que poderiam ajudar os seus municípios. E foi isto que fizemos. Agora estamos numa fase em que, felizmente, e como sabe, o nosso território foi o primeiro território do país onde os problemas que iniciaram, não é? Felizmente, passado quase 3 meses, é o território que agora os números já nos dizem que temos o controlo sobre a situação. Quer dizer que as coisas não estão a progredir, as pessoas estão a recuperar-se, né? Era um conjunto vasto, porque Felgueiras, Lousada, Passos de Ferreira, Penafiel tiveram aqui um pequeno surto, mais Felgueiras e Lousada e um pequeno Passo de Ferreira, porque são concelhos muito virados para a exportação, muito globais, que tinham relações com outros países e, como sabem, no nosso território a questão de Felgueiras e Lousada foi de muitas pessoas terem ido visitar uma feira a Milão e aí o vírus propagou para o nosso território e foi aqui que iniciou. Mas agora já temos que estar numa fase de pensarmos o território como um todo e como é que nós, com as consequências que esta pandemia provocou no território e a nível económico, porque temos todos consciência que a nível económico as nossas empresas que viviam muito da exportação, os setores principais do nosso território, nomeadamente o calçado, o setor do vestuário e o setor do mobiliário, viviam muito para a exportação,
e de um momento para o outro as encomendas destas indústrias cessaram de uma forma abrupta. E obviamente que estas encomendas virão, mas virão só com a confiança que se vai gerar na Europa, no mundo, não é? Porque infelizmente porventura para Portugal, é que este é um problema mundial, é um problema europeu, e até Portugal, os números que demonstra, e na realidade da Europa do Sul até foi dos que melhor se preparou e melhor respondeu a esta situação de saúde. Agora temos que pensar e executar políticas que possam, em contraciclo com este desinvestimento privado, esta falta de encomendas para as empresas, o que é que nós, CIME, nós municípios, podemos fazer. E aquilo que nós estamos a colocar nas prioridades das prioridades é o investimento público que nós temos contratado no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial, e onde temos cerca de 120 milhões de euros para investir no nosso território. O que nós estamos a fazer com os municípios, num diálogo frutuoso, é fazer com que este investimento seja colocado rapidamente no terreno, porque este investimento vai gerar emprego, vai gerar oportunidades, e é uma forma de desbatermos muito estas consequências gravíssimas sobre a economia. E é isso que estamos a fazer, e estamos também a negociar com a autoridade de gestão e com o próprio Governo, para que este território possa aceder a fundos para apoiar a economia local. Também, como sabe, até também um pouco por influência da comunidade e também a pressão junto do município, dos vários municípios, junto da autoridade de gestão, junto do Governo, fizermos com que também as empresas que trabalhavam noutros setores, nomeadamente no têxtil e vestuário, se organizassem e rapidamente pudessem produzir outros materiais que respondiam a esta questão da pandemia. Estou a falar das máscaras, mas também estou a falar das viseiras, e o nosso território aí foi um bom exemplo para Portugal. Então, Pinto, quando fala no investimento público, quais vão ser as áreas principais, privilegiadas? Nós, no investimento público, temos aqui um conjunto muito vasto de investimento público. Algum deles que também responde a este problema da atualidade, que é a questão dos alunos estarem em escola e estarem a receber as aulas em casa, por via digital. O território vai ter aqui uma verba substancial, e já colocou alguma também no nosso próprio CIME, com os municípios, um investimento muito grande já na aquisição de computadores portáteis para ceder às famílias, para ceder aos alunos, né? Porque é importante, porque a igualdade de oportunidades nesta fase nunca como agora esta situação faz sentido, porque as famílias que não tinham recursos digitais, que não tinham computadores portáteis, eram mais excluídas, e nós aqui já numa primeira fase já conseguimos colocar uma centenas de computadores na casa das famílias, e também vamos agora vamos ter uma verba substancial fruto da reprogramação que estamos a fazer presentemente. Nos próximos dias ficará sinalizado, onde vamos ter cerca de 3 milhões de euros para apoio e aquisição de computadores para as escolas, e para as escolas depois cederem às famílias, cederem aos alunos que mais precisam. Isto neste capítulo, mas também vamos fazer um grande investimento, também reforçar o investimento nas escolas. Nós temos cerca de 23, 24 milhões de euros para as escolas do nosso concelho, e vamos investir. E nesta fase vamos ter um reforço de cerca de 7 ou 8 milhões de euros para investir nas escolas. Vamos tentar terminar com uma chaga que existe há muitos anos, que tem a ver com o fibrocimento. Vamos tentar tirar de todas as escolas o amianto, e isto vai ser uma prioridade também nacional, mas também do nosso território, e também vamos apoiar muitas escolas a dar-lhes condições físicas e assim, de boas condições de aprendizagem. Nesta área da educação. Depois também vamos ter um reforço substancial, e aqui temos que trabalhar
como verdadeiros parceiros que somos, com as IPSS. Temos um conjunto vasto de verbas para apoiar e, acima de tudo, que já estão algumas delas contratadas, mas ainda vamos ter mais cerca de 3 milhões de euros para apoiar as IPSS do nosso território, para terem melhores condições de receber mais utentes e de responder melhor e mais qualificadamente aos utentes das vários equipamentos sociais. Quando falo de equipamentos sociais, estou a falar de creches, estou a falar de centros de dia, estou a falar de residências para idosos, estou a falar de residências para pessoas com mobilidade reduzida, estou a falar de pessoas com algumas incapacidades, estamos a falar de respostas sociais que são necessárias e neste momento também é uma das prioridades do nosso território. E depois temos o investimento público mais municipal, né? E aqui no investimento público municipal, a regeneração urbana, que está a acontecer um pouco, mas vai, nos próximos tempos, vai ter um grande impulso, e por este investimento, por este grande impulso, vamos, como dizia, vamos poder gerar mais oportunidades para as empresas, mais emprego. Também vamos ter, no âmbito da eficiência energética, porque é importante definirmos a eficiência energética como algo estratégico para o território, para o país, porque vamos ter e temos cerca de 6 milhões de euros para a eficiência energética, que no fundo é dizer que vamos tornar os nossos equipamentos, a nossa iluminação pública mais eficiente, vamos estar menos dependentes do exterior, de combustíveis fósseis e mais de energias renováveis. No fundo também ligado também às tecnologias de informação e comunicação, que é algo que está muito nesta questão desta transição digital. Os municípios estão a fazer e vão ter mais apoios para o investimento no âmbito das plataformas, porque cada vez mais hoje as instituições públicas têm que trabalhar com os seus munícipes à distância, porque até o problema da saúde pública assim nos avisa, e eu acho que temos aqui um conjunto de oportunidades que o território vai agarrar e vai ter que agarrar rapidamente para poder responder também a esta crise que estamos a vivenciar. Então, Pinto, vai haver aqui também um investimento forte aqui na reprogramação de verbas para a economia, no apoio ao desenvolvimento económico, e que para a nossa região é significativo porque é uma região com muitas micro e pequenas e médias empresas que estarão a passar por muitas dificuldades, e aqui também uma sensibilidade marcante nesse aspecto. Sim, falei mais do investimento público e das EPSS, mas esse investimento privado, nós próprios, sim, mas também haverá outros fundos de outras autoridades, nomeadamente do Norte 2020, Comissão de Coordenação Regional do Norte, mas também a nível nacional, pela via do Compete. Mas nós aqui no território, também fruto desta situação, conseguimos, em articulação com Bruxelas, em articulação com a Autoridade de Gestão, com o Governo Nacional, transferir verbas que tínhamos de outras prioridades, nomeadamente do Fundo Social Europeu, em que agora se flexibilizaram estas normas e passámos a poder utilizar o Fundo Social Europeu para o FEDER, e isto em termos práticos é, em vez de apoiarmos somente a lógica de criação de emprego, agora podemos apoiar o investimento em pequenas máquinas, em pequenos investimentos que muitas vezes para as nossas microempresas, para as pequenas empresas do nosso território é estratégico, muitas vezes até para se adaptarem a esta nova realidade, e vamos ter cerca de 11 milhões de euros para apoiar pequenas iniciativas, projetos de pequena monta, de 100 mil euros, de 200 mil euros, de 50 mil euros, e isto para o nosso território vai ser bom. Obviamente que para as empresas maiores haverá outros apoios também que vão ser definidos e que estão a ser definidos neste momento para poderem aceder à economia. Acho que temos aqui um conjunto vasto de oportunidades e também estamos a trabalhar com os municípios, e os municípios também têm as suas próprias políticas locais de fomento, de dinamização, de muitas delas até de isentarem de taxas, de impostos municipais as suas empresas. Isto também é importante. Algumas delas estão a trabalhar quase que também em complementaridade com as políticas públicas nacionais, algumas delas a apoiar rendas sociais, outras a apoiar rendas comerciais, outras a apoiar também alguns setores, nomeadamente alguns
alguns pequenos empresários que não tiveram acesso ao layoff, ao pequeno comércio, pagar rendas do pequeno comércio. Sei que no nosso território temos uma vastidão de apoios, não é? Obviamente que cada um tem a sua liberdade de executar no seu território as melhores políticas, mas nós próprios também sim estamos dispostos e estamos disponíveis e temos feito esse diálogo com todos no sentido de criarmos aqui uma resposta consentânea com o momento que estamos a viver, que é um momento muito difícil. Há aqui também novas oportunidades. O Telmo Pinto, já em alguns fóruns de discussão, nomeadamente junto da entidade central, de elementos do governo, tem vindo a defender aquilo que é a importância de, nomeadamente do setor têxtil na nossa região, se reajustar a uma grande oportunidade que é a produção e, digamos, a exportação de materiais de proteção. E isso já está a acontecer. Felizmente no nosso território já temos um conjunto vasto de empresas que se adaptou, não é? Que certificou produtos, não é? Sejam as máscaras, sejam as viseiras, e está já a exportar já com a forma assinalada. Naturalmente que são sempre de valores, a questão do valor económico é mais reduzido face àquilo que produziam antes, porque produziam um vestuário muito dele de luxo, com outro valor acrescentado. Na realidade foi isso, mas o que nós temos é que estar preparados, é que a Europa, e agora até pelos fundos que estão anunciados para os próximos anos, e fruto da proposta da Comissão Europeia, onde vai alocar verbas a países da coesão, Portugal é o exemplo, e que foram muito afetados também por esta situação da saúde, nós vamos ter aquilo que é um desígnio grande europeu, é a reindustrialização da Europa, em muitos setores. E penso que aqui Portugal e a nossa região em concreto, né, poderão ter grande oportunidade. Eu quando lhe falava que nós tendo os dois setores principais, ou os principais setores, seja o calçado, seja o vestuário, o têxtil, ou seja mesmo o mobiliário, que são onde mais de 90% destas produções são para exportação, né? Mas sabemos que a concorrência é muito de Oriente, onde muitas das empresas sediadas na Índia, na China, são as que têm o grosso do mercado, e que agora a Europa quer recentrar muitas destas produções que nos últimos 20, 30 anos, fruto da liberalização da Organização Mundial do Comércio, da liberalização comercial, percebemos que esta nova realidade provocada pela pandemia, percebemos que nós não podemos, a Europa, as várias regiões não podem estar dependentes de um único local de produção, e isto pode vir a ser uma oportunidade para Portugal. Obviamente que temos que ter um planeamento e temos que ter uma estratégia para isto, e para isto, como dizia, acho que nós temos que ter um bom plano estratégico e depois ter bons projetos. Não chega a ter bons estudos, depois temos que conseguir executar. Por isso, durante esta semana, também aquilo que foi anunciado do nosso trabalho com uma empresa de referência nacional, a questão da mobilidade, da ferrovia para o nosso território, com a reabilitação da linha do Tâmega, da Liberação, linha do Douro, até Amarante, ou a nova linha entre Valongo e Felgueiras, e depois numa segunda fase de Felgueiras até Amarante, são estas oportunidades que podem vir a gerar também, não é só a mobilidade dos trabalhadores, das pessoas, mas também é uma forma de podermos, por esta via, podermos escoar os nossos produtos pela via ferroviária, porque são estes os meios de transportes do futuro, é isto que é o futuro, é as alterações climáticas que nos provocam, é esta transformação que o território tem que ter. Nós temos que estar na linha da frente, e acho que a nossa indústria tem que estar preparada para esta oportunidade que a crise provocou na Europa e em Portugal. Esta questão da ferrovia, Telmo Pinto, pode ser, digamos, o grande investimento público estratégico para, digamos, uma dinamização de desenvolvimento e oportunidade para a região? Sem dúvida. A ferrovia
para quem estuda estas questões, e nós tivemos a oportunidade agora de começar a ouvir, é que já não se faz linhas férreas no nosso país há muitos anos, linhas novas. Tem-se feito reabilitações de algumas, linhas novas, e este território, o problema da Amarante, o problema da linha férrea do Tâmega, fechou fruto da crise de 2008-2009, não é? Quando ela fechou para reabilitar e depois da reabilitação fechou para encerrar, não é? Há agora uma oportunidade e há apoios, e vai haver apoios para este tipo de investimentos. Estes investimentos são reprodutivos, são investimentos que estão em linha ou estão alinhados com estas prioridades europeias, e depois esta linha nova que se propõe desde Valongo a passar por Lordelo, Robordosa, Paredes, Paços de Ferreira, Friamunde, Lousada Norte, Felgueiras. Estamos a falar dos territórios que nos últimos anos que mais cresceram em termos demográficos. É onde realmente a população tem crescido, não é? Valongo, Paços de Ferreira, Paredes, Paços de Ferreira e Felgueiras são dos territórios, não é, da região norte que mais têm crescido em termos demográficos, mas também têm crescido em termos económicos, em termos de exportações. E hoje todos nós sabemos que a rentabilização e tornarmos mais competitivos passa muito pela utilização de novos meios de transporte, porque o modo de transporte rodoviário pode ser um problema, e aqui temos esta oportunidade, e esta linha nova vai responder a este incremento industrial, a este incremento ligado à economia exportadora, mas também para a sua população, porque nós não podemos pensar só que os fluxos demográficos sejam do nosso território para o Porto, mas também pode ser o contrário. Agora, com esta oportunidade, podemos fazer com que os fluxos demográficos também sejam da área metropolitana do Porto para o Tâmega e Sousa, e acho que esta oportunidade no âmbito da ferrovia ficamos todos a ganhar, e acho que deve ser vista como a prioridade do investimento público, a principal prioridade, naturalmente nesta área da mobilidade, porque podemos e devemos pensar que há e deve haver outras prioridades, e uma das grandes prioridades, na minha perspectiva, é que devemos investir fortemente em centros de excelência de formação. Porque nós temos que pensar que se temos hoje uma boa oferta escolar, uma boa oferta de técnico-profissionais, de cursos profissionais nas escolas, estamos a falar para a população jovem, temos que pensar também na população ativa, das pessoas dos 20 aos 65 anos, que estão nas empresas e que é preciso transformarem-se, é preciso ganhar novas competências, é preciso adaptarem-se à nova realidade, a esta nova reindustrialização, a esta nova tecnologia que está aí, que já está, mas que é preciso readaptar esses profissionais, e nós, acho que uma das prioridades que também temos que lutar e conquistar é termos centros de formação de excelência no nosso território. E se tivermos centros de formação de excelência adaptados à nossa realidade e ao nosso tecido económico, naturalmente em articulação com as universidades, com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com o ICEDouro, com os municípios, é a grande oportunidade, e passa muito por aí. Não podemos pensar só no investimento público, rodovia, ou agora temos que pensar num investimento público que seja muito reprodutivo, e os centros de formação são aqueles que podem atrair investimento, mas que podem dar mais capacidades, mais ferramentas aos nossos profissionais para poder ter mais rendimento, porque nós também não podemos esquecer que somos dos territórios que o rendimento per capita é dos mais baixos do país, e por isso só com formação, com capacitação é que nós podemos reivindicar novas empresas e novas oportunidades para as pessoas poderem ter melhor rendimento e ganharem mais com isso. Esta situação traz aqui um confronto à economia que já se está a verificar e que é de facto uma preocupação, que é o aumento exponencial do desemprego. Que impacto é que isto pode ter na nossa região, e até na sequência desta última resposta e observação que fez, poderemos aqui reposicionarmos-nos de que forma é que podemos contrariar ou esbater esse aumento
que vai acontecer no país e no mundo. Deixe-me dizer-lhe que nós, CIME, temos no terreno, agora abrimos um concurso público há uns tempos atrás, já fruto desta nova realidade, e quisemos perceber o que é que nós podíamos fazer no setor primário, não é? Como é que, se o nosso território agrícola, não é, ou agroalimentar é constituído essencialmente por pequenos agricultores, pequenas explorações, como é que estas pequenas explorações primeiro de tudo, como é que estão a viver esta realidade, fazer este diagnóstico, não é? Porque viviam muito em função do canal Eureka, para vender para os hotéis, para os restaurantes, e agora é preciso perceber como é que a agricultura, porque a agricultura sempre foi um dos locais de refúgio da nossa atividade, Quando os outros setores estão em crise, o setor agrícola sempre se reposicionou e respondeu um pouco. E o que nós, neste momento, estamos a fazer é fazermos uma avaliação de como é que estão. Vamos fazer junto de cerca de 160 produtores dos 11 municípios, ver o que é que estão a produzir, se têm capacidade para produzir mais, como é que estão a comercializar. A par disso, estamos a fazer um levantamento junto dos setores comerciais, mínimos mercados, mercearias de bairro, supermercados, grandes hipermercados, perceber se o que vendem é com origem no nosso território e se estão em condições de poder comprar aos produtores locais. Depois, outro trabalho que estamos a fazer, que eu reputo de estratégico, é que, como sabemos, os municípios vão ficar, ou já, muitos deles já estão, com a responsabilidade dos serviços de refeições, desde o pré-escolar até ao 12º ano. E isto aqui pode ser uma grande oportunidade também para as produções locais. E uma das coisas que estamos a fazer é fazer este trabalho junto de todas as escolas, dos agrupamentos de escola, com os municípios como parceiros privilegiados, de perceber como é que estão a funcionar estas cantinas escolares, aonde adquirem também estes produtos e se estão predispostos, se estão disponíveis para poder também adquirir dentro do nosso território. E também estamos a fazer um outro trabalho com as IPSS, porque também são instituições, são grandes consumidores. Até que ponto as IPSS estão, como é que fazem também as suas aquisições, as suas compras alimentares. E com este trabalho de levantamento dos produtores, condições de saber quanto é que podem produzir e o que é que podem produzir, né? E depois com a nossa colaboração e com, vamos ver, tornar possível dentro do quadro legal, né, a venda, né, pela via da contratação pública, porque nós na CIME temos uma central de compras, né, e que pela via da nossa central de compras os municípios, as várias escolas, as várias EPSS podem adquirir produtos do nosso território e naturalmente tem que haver aqui, não é o produtor A vender ao município ou a vender à instituição, pode ser uma associação de produtores do nosso território que vai juntar as suas produções, vai ganhar escala, vai ganhar capacidade de entrega, vai ter qualidade e pode ter até o apoio de pessoas qualificadas nas suas produções, porque nós também no nosso território estamos a constituir e a criar uma biorregião, porque cada vez mais é uma oportunidade a certificação de produtos, a produção alimentar, e é isto que nós já estamos a fazer para poder responder a estes desafios e, acima de tudo, perceber que uma escola, um EPSS, também é um espaço de desenvolvimento. E para ser um espaço de desenvolvimento também tem que se integrar com as produções locais. Volto a dizer, nós muitas vezes investimos muito no nosso território adquirindo fora ou até adquirindo ao estrangeiro. Temos que nos preparar e temos que nos organizar para podermos produzir localmente, mas também consumir localmente. Eu acho que este trabalho que eu reputo de estratégico pode vir a ser uma boa oportunidade para muitas famílias, para centenas de famílias do território, sejam as zonas mais industriais, sejam as zonas mais rurais. Este trabalho está a ser feito. E também, a par deste, também estamos a pensar e a trabalhar como é que nós podemos tentar dinamizar o tecido turístico.
né? E o turismo é o alojamento, é a restauração, são os hotéis, que é o setor vai levar aqui, vai ter aqui um impacto, pelo menos nos próximos meses, acentuado. Está a ter um impacto acentuado, mas também está a ter uma oportunidade. Do contacto que fui tendo com alguns dizem mesmo que já estão a ter muita procura, porque hoje o interior, né, sendo ele com menos densidade populacional, também passou a ser uma oportunidade. As pessoas já deixaram de querer ir para as grandes cidades, para o Algarve, para Lisboa, para o Porto, e porventura aqui o turismo do interior passa a ser uma oportunidade, e isto está a ser trabalhado. Agora, obviamente, nós temos que pensar como é que podemos posicionar o nosso território quando as fronteiras abrirem, porque sem dúvida nenhuma nós ganhamos muito com o turismo vindo da Europa principalmente. E esta é uma região muito que tem vindo a fazer nos últimos anos grandes investimentos no sentido de promoção turística e, portanto, também uma região, do ponto de vista da economia, se ressente muito daquilo que é a atividade turística. Sim. Foi um grande investimento e nós próprios tínhamos até um programa de apoio à atividade cultural, né? E que, fruto desta realidade, não pode ser feita, porque era pensada para muitas pessoas, para a atratividade ao nosso território de muitas pessoas, mas já temos que pensar nisto, que no próximo ano também vai haver vida e também tem que se dinamizar e também trazer ao nosso território gente de outros nesta fase do país, mas numa segunda fase pensar aqui nos nossos vizinhos espanhóis, porque esta confiança vai demorar o seu tempo a conquistar. Agora, temos é que ter um trabalho em rede. Isto, acho que tudo na vida, seja na economia, seja nas EPSS, seja nos municípios, se trabalharmos em rede, conseguimos responder mais qualificadamente. E trabalhando em rede e trabalhando de uma forma concertada, porque ninguém sozinho consegue fazer tudo, ninguém sozinho consegue fazer mais se estiver em conjunto, não é? É bem verdade aquilo que quer dizer, quem quiser ir perto, vai sozinho, quem quiser ir longe, tem que ir em conjunto. Era essa questão que também queria fazer, que é a importância, até quando falava de pequenas associações de produtores, a importância do associativismo, e até que ponto é que este tempo pode sensibilizar as pessoas mais para isso. Pois vamos ver, um dos nossos problemas, não é? É que nós achamos que muitas vezes aquela célebre frase, o segredo é a alma do negócio, não é? Fez sentido em determinadas épocas. Agora, cada vez mais no negócio, não é? O segredo é trabalhar em conjunto, o segredo é trabalhar em rede, o segredo é trabalhar em complementaridade, não é? E o que referiu em relação às produções agrícolas é isso, nem todos temos que fazer o mesmo, nem todos temos que produzir o mesmo, né? Mas trabalhando, produzindo coisas diferentes, enriquecemos a nossa oferta, enriquecemos e respondemos às necessidades do mercado, e isto é importante, e é um caminho que está a ser feito. A própria CIM é isso mesmo, são 11 municípios, às vezes é difícil chegarmos a acordo, mas grande parte das respostas são tomadas por unanimidade, e isto e a discussão também fortalece, é? porque cada vez mais os programas, os projetos, os incentivos estão feitos para poder apoiar projetos que estejam integrados em redes, que estejam ligados. É estratégico o desenvolvimento, pensar a atividade económica, mas associá-la à inovação, à investigação. A universidade, porque hoje o segredo está entre a universidade, entre a empresa, os colaboradores. A formação é fundamental, não podemos pensar que a economia é só dos empresários e das universidades. Os trabalhadores aqui também têm que ser uma parte estratégica da resposta que temos que dar ao desenvolvimento, e neste momento é esta realidade, porque tem que ser em concertação que podemos sair mais robustecidos, e eu não tenho dúvida que o território vai sair mais robustecido. Vai sofrer, mas vamos sair mais robustecidos, porque aquilo
que nos fragiliza também vai ser aquilo que nos vai robustecer. Última questão para terminarmos a nossa conversa, muito interessante, é expectativas do Telmo Pinto, enquanto primeiro secretário da CIM e que conhece está muito por dentro desta realidade da região. Que expectativas é que podemos ter para o futuro na nossa região? Pelo menos da parte da CIM e da minha parte, naturalmente um empenho absoluto, uma reivindicação absoluta, mas uma reivindicação na base de situações muito concretas e de coisas que sejam mensuráveis e que sejam executáveis. E dizer isto, a CIM é sempre um parceiro, é sempre uma parte da solução e não tenho dúvida nenhuma que a CIM vai poder responder de uma forma cada vez mais afirmativa e dinâmica para o território e a CIM vai ser um parceiro de desenvolvimento e vai colocar recursos disponíveis para as empresas, para as instituições e vai ser um fator de união e vai ser um fator de criação de valor para o território.